as condições para reorganizar e reestruturar o projeto, nesse momento, junto com bancos comerciais, né, de maneira a dar continuidade a esse projeto. Muito bem. Senhor presidente, por hora eu me dou como satisfeito. Havendo a necessidade, retornarei às perguntas. Agradeço a Vossa Excelência. Daremos seguimento agora com os subrelatores. Deputado Altineu Cortes, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Senhor presidente, senhor nobre relator, senhor Luciano Coutinho. Minha primeira pergunta, senhor Luciano, o senhor respondeu uma pergunta do relator. O senhor disse agora que o BNDES não teria investido recurso algum na SET Brasil, na resposta de uma das perguntas do relator. No entanto, no site do BNDES, do dia 16/1/2014, que fala sobre esse assunto, no parágrafo 2º diz: o BNDES aprovou apoio financeiro no valor de 8,8 bilhões aproximadamente para a SET Brasil, além de dar o sinal verde para a sua empresa de participações, BNDESPAR, subscrever até 1,2 bilhão de debêntures conversíveis em ação a serem emitidas pela holding SET Brasil Participações S.A. Então, a minha pergunta é, a resposta que o senhor deu ao relator, que o BNDES não investiu recurso nenhum na SET Brasil, houve um engano da sua parte ou o site do BNDES está errado? Essa é a minha primeira pergunta. A minha segunda pergunta vai no seguinte sentido. Quando o senhor foi nomeado para comandar o BNDES em 2007, o senhor fez uma única indicação. O senhor indicou o senhor João Carlos Ferraz para a diretoria de planejamento. Depois esse senhor veio a estar aí à frente da SET Brasil. Na delação do senhor Barusco, o senhor Barusco declarou, na sua delação premiada, num trecho, Renato Duque recebeu da Jurong um primeiro pagamento de $2.100.000. Conforme menção na tabela, acreditando que a origem foi a conta Opdale e o destino a conta Dremos no mês de 2013. O Barusco falou isso do Duque. Que conforme a mesma tabela, João Ferraz recebeu da Jurong o valor de $249.996.000. Pergunta ao senhor, um homem de confiança do senhor, que o senhor indicou, o único diretor que o senhor indicou no BNDES, para estar à frente de um banco que, pela sua significado, tem como apoio, tem como objetivo apoiar empreendimentos que contribuam para o desenvolvimento do Brasil. O senhor acha que o senhor indicou uma pessoa honesta e correta? No ano de 2007 foi a sua única indicação, que numa delação premiada está sendo aqui acusado de receber propina? E o senhor sabe que na delação premiada o senhor Pedro Barusco cita um monte de gente. Então, não acredito que ele citaria o João Carlos Ferraz, $249.000, né, que até relativamente pouco dinheiro perto dessa roubalheira da Petrobras. Queria que o senhor me dissesse qual a sua relação com João Carlos Ferraz, por que ele foi para a SET Brasil. Se eu pudesse até anotar essas perguntas, senhor Luciano, porque são 4 ou 5 perguntas. Por que o senhor indicou ele para o BNDES? Por que o senhor indicou ele para a SET Brasil? E se o senhor acha que ele é honesto, se ele recebeu a sua propina na opinião do senhor, ou se o Pedro Barusco está mentindo? Porque eu estou fazendo as perguntas que eu gostaria que o senhor anotasse, porque aí o senhor tem condição de responder depois com mais tranquilidade. A minha terceira pergunta, e aí tem muito a ver com a Petrobras, apesar de não ser diretamente a Petrobras,
porque o BNDES tem uma participação muito considerável na Petrobras. Né? O BNDES ele é uma espécie de dono de uma parte da Petrobras, né? 17% da Petrobras. E a Agência Brasil, no ano passado, em 6 de abril de 2014, diz: a renegociação de 238 bilhões de dívidas do BNDES com o Tesouro Nacional custará 92 bilhões de reais às contas públicas nos próximos anos. Eu gostaria de saber se isso é verdade, se essa matéria da Agência Brasil é verdade ou se essa matéria é mentira. O Tesouro emprestou, diz ainda a matéria, 305 bilhões de reais ao BNDES por meio de injeções de títulos públicos. Com a venda de papéis no mercado, o banco consegue dinheiro para aumentar o seu capital. E aqui vem um fato também muito interessante. Eu sei que tecnicamente, eu quero dizer ao senhor também que o senhor tem um currículo invejável, né? E aqui é uma questão que, às vezes, o brasileiro não entende essa questão técnica, porque até nem eu entendo, nem muitos deputados entendem essa questão financeira de banco. Mas diz aqui a instituição empresta aos empresários com correção pela taxa de juros de longo prazo, TJLP, atualmente a 5% ao ano, na data da matéria. No entanto, agora estava obrigado a quitar empréstimos do Tesouro com a correção da Selic, taxa básica de juros, a 11% ao ano. Eu pergunto, o BNDES capta dinheiro do povo brasileiro, do recurso do Tesouro brasileiro, a 11% ao ano, e empresta ao empresário a 5%? E a resposta possivelmente seria, não, mas esses empresários geram emprego para o Brasil, geram riquezas para o Brasil. Mas no momento que a presidente Dilma está fazendo um esforço, eu, por exemplo, sou de um partido da base, para fazer um ajuste fiscal, que nós vemos todos os dias aí nas manchetes de jornal, o senhor acha que é justo colocar um recurso subsidiado em empresas e o povo brasileiro do outro lado, a presidente ser obrigada a fazer um ajuste fiscal para mexer em direitos trabalhistas, em direitos previdenciários? Como é que o senhor vê isso? A conta, segundo essa matéria, vai que custará ao BNDES 92 bilhões de reais. Segundo o ex-diretor do Banco Central, Carlos Eduardo Freitas, que calculou os 92 bilhões de reais, é quase uma meta de superávit primário, dá 99 bilhões de reais. É tudo que o brasileiro, que o povo brasileiro economiza, fazendo aí as custas do suor do trabalhador para trabalhar mais tempo para pagar imposto. Isso aqui, esses empréstimos que o BNDES fazem, então é o povo brasileiro com seu sofrimento que está pagando, são 92 bilhões de reais ao longo dos próximos anos. E o senhor demonstrou aqui o banco com uma saúde financeira, o senhor demonstrou aqui, sem sombra de dúvida, que para receber um recurso como esse, mesmo tendo todo o critério, só faltava o banco emprestar para quem não paga. Né? Então, que o banco empresta para clientes, vamos dizer assim, considerados classe AAA, mas quem está pagando é o povo brasileiro. O senhor acha que esse é o papel do banco, se no nome do banco, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o senhor acha que está correto, o senhor está à frente desse banco, para fazer esse papel? Eu não digo o senhor não, mas eu digo, o papel do banco é esse? E aí vem também essa questão do senhor João Carlos Ferraz, quer dizer, ele era diretor de planejamento do banco indicado pelo senhor. Era ele que fazia todo esse planejamento e acusado de receber propina na Petrobras. Uma última pergunta. Matéria do dia 7 de março agora da Folha de São Paulo. A matéria publicou o seguinte: Dilma pressiona BNDES a liberar crédito à fornecedora da Petrobras. Eu, em primeiro lugar, quero deixar claro aqui nesse ponto que eu toquei no nome da presidente Dilma, que eu tenho certeza absoluta que a presidente Dilma, o que ela quer é passar essa história limpo, né?
e talvez, eu pessoalmente tenho certeza disso, que ela quer passar toda essa história limpa. Mas a matéria diz isso. Eu pergunto ao senhor, como é que funciona? Existe a pressão política? Porque ou o senhor contestou essa matéria, ou algum diretor do BNDES contestou essa matéria, ou se calaram diante disso? Eu acho que seriam essas questões. Só para fazer uma consideração, está acabando, faltam 20 segundos, essa questão do João Carlos Ferraz, senhor presidente, me incomoda muito ao povo brasileiro. Porque o senhor tem indicado um diretor em 2007, o único nome que o senhor indicou. Depois ele foi para 7 Brasil e levou propina. Eu fico me perguntando, e o tempo todo que esse senhor ficou à frente do BNDES? O senhor confia nele? O senhor avaliza todo esse tempo que ele ficou em frente ao BNDES? O senhor confia em ter colocado ele na 7 Brasil? O senhor acha que o Baruch está mentindo, que o João Carlos Ferraz é um homem honesto? Muito obrigado. Senhor Luciano Coutinho, com a palavra. Deputado, eu vou começar esclarecendo essa questão, tá? Porque é muito fácil de esclarecer. Deputado, trata-se de um caso de nomes de homônimos. Tá? O senhor João Carlos Ferraz, que é diretor do BNDES até hoje, era um professor de economia, trabalhava na CEPAL, e não é a mesma pessoa. João Carlos Ferraz, eu não sei o sobrenome completo do João Carlos Ferraz da Petrobras, eu acho que ele tem outro sobrenome. Da 7 Brasil não é a mesma pessoa? O senhor João, sim, da 7 Brasil. O senhor João Carlos Ferraz, que foi presidente da 7 Brasil... Não é a mesma pessoa, o senhor indicou como diretor. Não é a mesma pessoa. Ele era um funcionário da Petrobras que se tornou presidente da 7 Brasil. Tá? E ele nada tem a ver com o senhor João, um é engenheiro, outro é... João Carlos Ferraz, que o senhor indicou no BNDES. Então eu peço desculpas ao senhor, porque a minha fonte foram fontes, na realidade, da imprensa, e isso realmente se confunde. Muito obrigado pela resposta do senhor nessa pergunta. Então, esclareço que não. O senhor pode prosseguir nas demais. Tá bem. Então, queria deixar esclarecido isso. Em relação ao site, a questão do site, né, houve num certo momento a cogitação de que o banco pudesse realizar parte do crédito a 7 Brasil por uma operação de crédito e uma pequena parte através da emissão de debêntures. Tá? Porém, essa opção pela emissão de debêntures revelou-se pouco adequada e, por razões bancárias, ela foi abandonada. Então, no momento em que isso recebeu publicidade, era uma intenção, estava em cogitação, que foi a seguir abandonada. Então, não houve, na verdade, nós retornamos ao plano original, que era inteiramente uma operação convencional de crédito, sem emissão de debêntures. Tá? Não houve enganosidade, apenas houve uma mudança ao longo do processo por razões bancárias. A questão... questões relativas, deputado, outra vez, Vossa Excelência fez uma série de questões sobre o BNDES, relação recursos do Tesouro. Outra vez, não é o objeto aqui, mas em respeito à sua... Eu só quero, em 10 segundos, fazer uma adenda ao senhor, o seguinte: se a Petrobras, se o BNDES tem 17% na Petrobras, e o Tesouro Brasileiro tem que colocar, e eu gostaria de o senhor responder isso, 92 bilhões de reais no BNDES, como está escrito nessa matéria, é ligado diretamente à Petrobras. Porque se o Tesouro Brasileiro tem que colocar dinheiro na Petrobras, e a Petrobras aporta dinheiro e a dona e o BNDES aporta dinheiro
na Petrobras, então o recurso do povo brasileiro tem diretamente a ver com a Petrobras. Você me desculpa, essa é a minha avaliação. Bom, então, eu ia explicar de qualquer forma, né, em respeito. Primeiro, eu não conheço o cálculo feito pelo economista Freitas, não li essa matéria, mas terei todo interesse em explicar. De fato, o Tesouro Nacional emprestou somas importantes ao BNDES e há uma diferença entre o custo de captação e a TJLP. Tá? Porém, dependendo do cálculo, este número de 92 não é um número que diz respeito a um ano. Ele diz respeito, provavelmente, eu não li, mas pelos volumes, ele diz respeito a um período, tá, de tempo. Então, dependendo da premissa que estejamos utilizando, esse número pode ser menor. Me explico melhor. A expectativa que, no futuro, depois de controlada a inflação e recompostas as condições fiscais, que é o programa macroeconômico em curso, né, e é meta explícita do Banco Central em 16 aproximar da meta de inflação, naturalmente, né, quando isso acontecer, e eu, com todo cuidado aqui, porque nós temos aqui a imprensa, eu não estou fazendo nenhum vaticínio de quando que isso vai acontecer, mas é natural que no momento em que, feito o ajuste, ultrapassado um período mais difícil de pressão inflacionária, que a inflação volte a cair, que seja possível ao Banco Central voltar a reduzir a taxa de juros. Esse é um objetivo. De maneira, por outro lado, o Conselho Monetário Nacional vem aumentando o valor da TJLP, de forma que, se no futuro caminharmos, como me parece, não é, altamente desejável, para uma convergência no longo prazo entre a Selic e a TJLP, não é, este subsídio desaparecerá. Então, eu não conheço as premissas do cálculo do economista Carlos Eduardo Freitas. Eu pediria ao deputado, se eu pudesse ter acesso ao estudo, para depois fazer um comentário. Matéria da Agência Brasil 6/4 de 2013. Só para fazer uma consideração, as informações que a gente tem é de 20 a 25 bilhões de reais por ano. Vossa Excelência já esgotou o tempo, eu já permiti outra inserção. Se o Luciano Coutinho termina de responder Vossa Excelência, para que eu possa passar a palavra para o próximo subrelator. Bem, mas é exatamente isso, deputado. Terei prazer em... Eu vou pedir à assessoria aqui que anote essa matéria, depois nós poderemos esclarecer, mas o valor anual é dessa ordem, e eu espero que ele venha a ser um valor minguante. Tá? Segundo ponto, o último ponto, Vossa Senhoria, Vossa Excelência perguntou de respeito ao lado social do BNDES. O BNDES é um banco, sim, que tem apoiado, através dos estados brasileiros, desenvolvimento de mobilidade urbana, financia os principais metrôs, financia grandes projetos de saneamento no país. Então, ele tem um lado social muito forte, sim, financia a infraestrutura do país. E, por último, quero dizer, em relação à questão da matéria da Folha, que não recebi pressão da excelentíssima presidente e que minha posição como conselheiro estritamente é de observar o melhor interesse da empresa. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor Luciano. Muito obrigado. Próximo subrelator, deputado Bruno Covas. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor Luciano Coutinho, Vossa Senhoria assumiu o BNDES em maio de 2007. A senhora Graça Foster assumiu a diretoria de Gás e Energia da Petrobras em setembro do mesmo ano. Vossa Senhoria teve alguma conversa com a senhora Graça Foster sobre o projeto Gazene? Quer que eu responda? Por favor. Não me recordo. Esse é um assunto que foi tratado
Não me recordo de ter tido nenhuma conversa com a presidente Graça a esse respeito. Isso foi um assunto tratado entre as equipes técnicas. O BNDES considerou empréstimo da ordem de 4,5 bi de reais para a transportadora Gazene, com o objetivo da implantação do projeto Gazene. Pelo que Vossa Senhoria já respondeu ao relator, deputado Luiz Sérgio, o senhor tem pleno conhecimento que a Petrobras figurou como responsável pelo pagamento dessa operação de crédito? Sim ou não? Indiretamente, a Petrobras, como compradora do gás, um contrato, esse contrato é que dava respaldo no futuro, porque os empréstimos têm um prazo de carência, é normal em qualquer projeto de infraestrutura, há um prazo de carência suficientemente longo para que a obra seja concluída. Somente depois que a obra é concluída e o sistema entra em operação e começa a gerar receita, é que coincide com o início do serviço da dívida, de pagamento. Isso é feito planejadamente dessa forma. De maneira que, ao iniciar o contrato, a efetivar o contrato de compra do transporte de gás, os proventos desse contrato puderam começar a servir a dívida. Então, a resposta à minha pergunta é sim, de forma indireta. Mas não é algo que, digamos assim, é direto da Petrobras para o BNDES, é um processo. Perfeito. Conforme afirmado pelo ex-presidente da Petrobras, senhor Sérgio Gabriel de Azevedo, a esta CPI, foram celebrados um contrato de penhor de direitos creditórios, em conjunto com um contrato de penhor de ações entre o BNDES, a transportadora Gazene e a Gazene Participações Limitada. O primeiro estabelecendo em favor do BNDES o penhor de direitos creditórios da Gazene Participações Limitada e a transportadora Gazene, relativos ao contrato de opção de compra e venda celebrados entre as sociedades e a Petrobras. Esses negócios jurídicos nada mais são do que uma garantia concedida em favor de terceiro pela Petrobras. Ainda de acordo com o ex-presidente Gabrielli, esses negócios jurídicos não foram submetidos ao Conselho de Administração da Petrobras, conforme determina o artigo 142, inciso 7, da Lei das SAs. Vossa Senhoria, como atual presidente do Conselho de Administração, adotou ou adotará alguma providência para sanar essa irregularidade? Senhor deputado, não é função do Conselho de Administração da Petrobras gerir projetos ou descer a estrutura jurídica de projetos específicos. Sim, mas é o de aprovar. A aprovação é feita para o plano estratégico, né, e para o plano de investimentos, que identifica os principais projetos, avalia o mérito do projeto, e nesse caso o mérito... O Conselho, então, não aprova as garantias dadas? Não, essa é matéria delegada estatutariamente à diretoria executiva, não é matéria do Conselho de Administração. Perfeito. O senhor conhece o senhor Antônio Carlos Pinto de Azevedo, presidente da Gazene? Não. Não. Conforme publicado pelo jornal O Globo, abre aspas, chama a atenção o fato de um projeto dessa magnitude não ter avaliação crítica dos estudos apresentados pela Petrobras para efeitos de autorização para a construção. Segundo a auditoria, a ANP deixou de avaliar a viabilidade do projeto bilionário, embora o capital social da empresa contratada fosse de apenas R$10 mil, indicando que poderia tratar-se de fachada. O senhor já afirmou aqui que a única garantia para o pagamento do empréstimo da transportadora Gazene foi aquele concedido pela Petrobras. Dessa forma, pergunto, o senhor acredita que a operação de crédito efetivada pelo BNDES para a transportadora Gazene foi instruída de todos os documentos pertinentes à viabilidade econômica e operacional do projeto? Sim,
Esse projeto foi objeto de um escrutínio técnico, como todo e qualquer projeto no BNDES. Examina o seu mérito, examina as suas condições financeiras e as condições Por meio das chamadas cartas de atividade permitidas, as CAPs, gerentes da Petrobras orientavam como o presidente da transportadora Gazeni deveria proceder sobre diversos assuntos. Em uma dessas CAPs, uma gerente orientou o presidente da transportadora Gazeni sobre a assinatura de carta endereçada ao BNDES solicitando o consentimento para fins de aumento de endividamento da transportadora Gazeni em 760 milhões de dólares. Vossa Senhoria já afirmou hoje aqui que tinha conhecimento desse procedimento ao dizer que a Petrobras emitia orientações sobre o projeto, quando questionado pelo relator deputado Luiz Sérgio. Pergunto, a aludida carta foi encaminhada para o BNDES? Creio que todas as regras foram cumpridas, né? Nesse caso. Obviamente, isso é uma matéria de gestão e... O senhor crê que sim, mas não tem como afirmar-se com certeza. Exatamente. Perfeito. Eu não tenho, obviamente, me parece, pela rigor com que o banco segue todos os procedimentos. O acompanhamento do projeto Gazeni era realizado pelo BNDES diretamente com a Petrobras? Perdão? O acompanhamento do projeto era realizado pelo BNDES diretamente com a Petrobras? O BNDES realiza o acompanhamento por sua própria conta ou através de, em alguns casos, de pessoas qualificadas. Sim, e esse acompanhamento era feito com tratativas com a Petrobras? Não, junto diretamente ao projeto. O banco analisa o avanço físico do projeto. Sim, quem encaminhava esses relatórios? A transportadora Gazeni ou a Petrobras? Provavelmente o cliente que era transportadora. Então, contra a apresentação de todos os documentos de dispêndio. Qual a situação? O banco não adianta os recursos, ele libera claramente compreendido. Aprovação. Qual a situação atual do empréstimo com a transportadora Gazeni e da recuperação desse crédito? Está adimplente, não é? Perfeitamente adimplente, e vem sendo pago. Eu gostaria de esclarecer, deputado, em relação à questão anterior sobre o pedido para um crédito, para um endividamento adicional. Queria só esclarecer que esse endividamento adicional não foi fornecido pelo BNDES. Tá certo? O BNDES limitou-se ao crédito inicial. Perfeito. O senhor confirma que o BNDES recebeu do Banco de Desenvolvimento da China 750 milhões de dólares para o projeto Gazeni? Sim, houve uma operação de empréstimo do China Development Bank. E teve, em relação a esse crédito, alguma vinculação desse negócio com a contratação da Sinopec pela transportadora Gazeni? Não teria condições de lhe esclarecer esse ponto nesse momento, poderei posteriormente fazê-lo. Seria... Perfeito, aguardo depois por escrito esse esclarecimento. O senhor sabe dizer qual a situação atual desse crédito? Poderei lhe dar também a informação de em que o crédito encontra-se adimplente e, como eu disse, havia um exercício de opção de compra que dependia, inclusive, de anuência do BNDES, e num determinado momento a TAG, a Transportadora Associada de Gás, subsidiária da Petrobras, absorveu o projeto Gazeni, de maneira que... O crédito com o Banco de Desenvolvimento da China, eu pergunto. Não, em relação ao crédito da China, eu não... O senhor depois também pudesse mandar... Depois eu poderei lhe esclarecer. Só para terminar, as duas outras perguntas eu vou fazer em conjunto, porque meu tempo já está acabado. Essa parceria entre o BNDES, o Banco de Desenvolvimento da China e a Sinopec foi tão boa que será repetida em outros empreendimentos de exploração de petróleo e gás? Há novas operações de crédito do BNDES envolvendo a Sinopec? Não, nós não temos relacionamento direto com a Sinopec. A Sinopec é uma empresa de petróleo e gás
que tem os financiamentos do governo, dos bancos chineses, e ela não tem relacionamento direto com o BNDES. Nós temos, sim, um memorando de entendimento e de cooperação com o China Development Bank, com o Banco de Desenvolvimento da China, assim como temos com muitos outros bancos de desenvolvimento, né, de outros países. Muito obrigado. Dando seguimento aos subrelatores, próximo a falar o deputado Arnaldo Faria de Sá. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Queria saber do senhor Luciano Coutinho se ele fez uma consulta jurídica para poder assumir a presidência do Conselho da Petrobras, sendo o presidente do BNDES, e se foi alertado que poderia haver alguma incompatibilidade como presidente do Conselho, então como conselheiro, presidente do Conselho e presidente do BNDES? Sim, fiz uma consulta e, ressalvando o meu direito de abster-me em matéria de conflito de interesse, não há obstáculo, desde que zele, como fiz e farei, sempre pelo melhor interesse da empresa na minha posição de presidente do Conselho, deputado, que será breve e transitória, né? Posto que haverá logo adiante... Na dúvida entre o BNDES e a Petrobras, você fica com quem? Perdão? Na dúvida entre a presidência do Conselho da Petrobras e o BNDES, você fica com quem? Se houver uma matéria de conflito, eu terei que me abster. Essa consulta foi por escrito ou foi verbal? Essa consulta foi feita em reunião com a assessoria jurídica, né? O senhor podia disponibilizar o resultado dessa consulta? Foi verbal, não foi por escrito. Eu questionei, perguntei a esse respeito. E deve constar da ata, né? Deve ter constado da ata essa consulta verbal, né, doutor Luciano? Não creio que constou da ata, porque isso era uma avaliação precedente. Tá, isso foi do BNDES. No Conselho da Petrobras, você chegou a fazer levantar a mesma dúvida? Exatamente no Conselho da Petrobras. E no BNDES, o senhor fez a consulta, o senhor poderia ocorrer qualquer incompatibilidade? Sim, também. Já que o senhor é emprestador de dinheiro BNDES para a Petrobras? Sim, também consultei o jurídico, da presidência. E esse jurídico foi verbal ou foi por escrito? Cautela, não, apenas a recomendação de cautela em matérias. Devo dizer, deputado, posso, por favor, à vontade, falar um pouco? Que, em larga medida, os interesses são convergentes. O BNDES, como banco de desenvolvimento, como credor, ele quer o melhor para a companhia. Mas o BNDES é credor de muitos milhões de dólares da Petrobras. E esse conflito, para mim, na minha opinião, existe. Não, deputado, todo credor quer o melhor possível para o seu devedor, tá certo? Porque é a saúde do seu devedor, o bom desenvolvimento do seu devedor que assegura a liquidez e a solvência do seu crédito. De maneira que, em geral, além de ser acionista, o BNDES tem o interesse é convergente. Por que o senhor não veio acompanhado de algum advogado do BNDES aqui na reunião de hoje? Perdão? Por que o senhor não veio acompanhado de alguém do corpo jurídico do BNDES aqui na reunião de hoje? Olha, eu tenho o meu chefe de gabinete, que é advogado, né? Está aqui presente. Então, embora ele não ocupe uma função de advogado, mas a presidência diz que quem representa o advogado que o senhor aqui é Cláudio Ferreira da Cunha Lobo, é isso? Sim, porque eu vim convocado para responder sobre 7 Brasil. Mas tudo bem. Mas ele é ligado à BNDES, esse advogado? Não. É da Petrobras. Da Petrobras. Por que o senhor usa um advogado da Petrobras para vir na CPI discutir esse assunto? Porque a matéria, nós estamos numa CPI
sobre a Petrobras, e a minha posição aqui é também de presidente do Conselho de Administração, o senhor foi convocado como presidente do BNDES. E só vem com o advogado da Petrobras, o mesmo advogado que acompanhou a Graça Foster, que acompanhou a Gabriele. Doutor Arnaldo, questão de ordem. Só para esclarecer aqui, de maneira muito tranquila, os requerimentos de convocação, doutor Arnaldo, falam sobre Sete Brasil e também sobre a presidência do Conselho. Existe aí as duas matérias sendo tratadas, o que permite o senhor Luciano Coutinho contar com o apoio dos funcionários da Petrobras. Para esclarecer a Vossa Excelência. Vossa Excelência acaba justificando esse conflito que eu estou explorando aqui. Há um conflito, quer dizer, entre o BNDES e a Petrobras. Eu acho, inclusive, que até a publicação do balanço da Petrobras, que deverá ocorrer sob a gestão dele ainda, como presidente do Conselho de Administração, algum prejuízo sobrará ao BNDES. Ou desses 88 bilhões que o balanço da Petrobras vai colocar de prejuízo, nada vai sobrar ao BNDES? Deputado, eu não posso, por duas razões, fazer instrução normativa 358 da CVM e o artigo 155 da Lei das Sociedades Anônimas, né? Me vedam fazer qualquer comentário antecipado sobre impacto, balanço de uma companhia que tem o peso que tem no mercado de capitais, não só do Brasil, como do mundo. Eu não posso tecer comentários a respeito da matéria balanço. Tá? Mas só pode tecer Lamento muito se estivéssemos fazendo essa audiência após a divulgação, eu teria muito prazer em lhe esclarecer. Mas só pode comentar a respeito do relatório do TCU ontem, que comprovou a pedalada fiscal no governo para melhorar as contas públicas, utilizando bancos públicos, entre eles o BNDES, para o pagamento de benefício ao devido repasse. No caso do BNDES, o Banco Central contabilizava uma dívida do Tesouro com o BNDES de 7,4 bilhões de reais. O uso dos recursos próprios da instituição controlada pelo controlador não é vedado pela lei de responsabilidade fiscal? Só deixando claro, claro que o senhor Luciano Coutinho pode muito bem responder, mas o tema que traz o senhor Luciano Coutinho a esta CPI é exclusivamente os temas inerentes à Petrobras. Não se sentindo à vontade para responder as perguntas, ele tem todo o direito de não responder. Se eu for advogado dele agora, mas eu respeito. Eu queria lembrar ao senhor Luciano Coutinho que no ajuste fiscal o governo vai economizar cerca de 15 bilhões de reais, medidas provisórias 664 e 665. A medida provisória 661 autorizou 30 bilhões de reais para o BNDES. Por que o BNDES precisa desse dinheiro no final do ano? Deputado, as duas questões não dizem respeito ao escopo aqui da CPI. Mas diz do BNDES. Tá. Sim, eu... Só está convocado também como presidente do BNDES, não só como responsável pela questão do Conselho de Administração da Petrobras. Deputado, eu vou lhe responder pelo grande respeito que eu tenho à sua pessoa. Obrigado. E embora isso não tenha a ver com o escopo aqui da convocação. Né? O BNDES, em geral, tem no fim do ano uma intensificação grande de demanda de desembolsos, especialmente quando o programa de sustentação do investimento, que providencia linhas de crédito para venda de máquinas, equipamentos, caminhões, etc., muda de ano, a mudança de ano calendário é sempre acompanhada por uma revisão de taxas. E a mudança da equipe econômica e a sinalização clara de que haveria uma redução de subsídios implícitos nas linhas de financiamento do BNDES, né, produziu uma aceleração muito forte da demanda por esse programa.
Isso não só afetou o desembolso do mês de dezembro, mas também o mês de janeiro e fevereiro, porque várias operações foram. Então, houve uma necessidade de suplementação desses recursos. Esses recursos serão depois objeto de relatório ao Congresso Nacional, relatório detalhado, né? Estão no âmbito da discussão da MP 661. Eu esclareci esse ponto anteontem no Senado, na Comissão de Assuntos... Como última pergunta... Qual foi a outra? Não, eu vou fazer agora. Os empréstimos de 12 bilhões de reais feitos pelos bancos Bradesco, Brasil, Caixa Econômica, Itaú, BBA, Santander, A7 Brasil para a construção de sondas da Petrobras, deveriam empregar na exploração de pré-sal, já está vencido. E os bancos devem executar as garantias dadas pelo Fundo Garantidor da Construção Naval. O problema é que as garantias são de 4,5 bilhões de reais e sobraria um prejuízo de 7,5 bilhões de reais. O BNDES se comprometeu a fazer um empréstimo de longo prazo, mas com a liberação por meio dos credores, o que na prática o leva a assumir o risco também desse empréstimo, já que a A7 Brasil está praticamente quebrada e as ações da empresa não valem praticamente nada. Para quem fica a sobra dessa conta, o senhor está disposto a assumir essa responsabilidade? Deputado, primeiro, o deputado mencionou um valor que eu não sei se é exato, então não queria dar respeito dos créditos. O valor que o senhor... As garantias atingem 4,5 bilhões de reais. Tá. Mas, independentemente da exatidão dos valores... E sobraria um prejuízo de 7,5 bilhões, é isso que eu estou falando. Eu não tenho certeza da exatidão desses valores, mas, independentemente disso, eu gostaria de lhe informar que, na semana passada, os bancos assinaram um memorando de entendimentos, prorrogando até o dia 30 de junho, né, todas as pendências, inclusive o recurso ao fundo, né? Então, houve um entendimento de forma a propiciar um período para a reorganização e reestruturação do projeto da A7 Brasil. Então, esperamos que até lá seja possível alcançar uma solução sustentável, racional, né? Que permita a continuação do projeto. Oxalá não seja uma EBX. Dando seguimento ao próximo subrelator, deputado André Moura. Vossa Excelência se configura também como autor de um dos requerimentos de convocação do senhor Luciano Coutinho. Indaga a Vossa Excelência se quer juntar o tempo de autor com o tempo de subrelator. Gostaria, senhor presidente. Então, Vossa Excelência tem até 15 minutos. Agradeço. Senhor presidente, o BNDES já liberou a primeira parcela de 3,5 bilhões de dólares para a A7 Brasil ou ainda não? Essa é uma primeira pergunta. Eu vou fazer uma sequência aqui, porque a liberação dessa parcela conta mais de 2 anos de atraso, já que era um negócio tão bom. Se era tão bom, por que esse atraso todo? O senhor sabe que se esse empréstimo do BNDES não sair, a A7 Brasil pode entrar em default porque tem dívidas de mais de 10 bilhões de reais que vencem nesse mês de abril? Essa é a primeira pergunta. Deputado, eu havia explicado que o BNDES não liberou nenhuma parcela em função de não ter ocorrido a contratação. A demora se deve às dificuldades... O BNDES não liberou nenhuma parcela? Não. Nem sequer contratou esse primeiro... Vossa Excelência já colocou isso, eu só quero reafirmar... Reafirmo que não liberou, até porque não contratou. Agora, o atraso não deveu-se ao BNDES. O BNDES disponibilizou, e durante cerca de 14, 15 meses, esse empréstimo esteve disponível para a contratação. Em função da dificuldade de alinhar todos os interesses numa estrutura contratual muito complexa, né, da A7 Brasil, não ocorreu a contratação e, em função disso, não ocorreu liberação.
E a outra questão diz respeito a... Sim, nós temos consciência de que é necessário reestruturar de forma a viabilizar a continuidade do plano de negócios num novo formato consistente e sustentável, né, do ponto de vista financeiro, economicamente viável. E quero lhe reiterar também, informação já dada aqui, que os bancos, através de os bancos comerciais, celebraram um memorando de entendimento, né, prorrogando o vencimento dessas dívidas até o fim de junho, de maneira a permitir essa revisão do plano de negócio da companhia. Ok. Senhor presidente, só chamar a atenção, no meu tempo que não foi acrescido ao meu tempo de subrelator, o tempo de autor do requerimento. Porque o cronômetro ele só vai até 10 minutos, quando acabar, colocaremos mais os 5 restantes. Agradeço. Senhor presidente Luciano Coutinho, na explanação que Vossa Excelência fez aqui, Vossa Excelência apresentou aqui uma relação das sondas contratadas, dos estaleiros, sobre financiamento do BNDES. A exemplo aqui, empresas drilling, como Copacabana, Urca, Guarapari, Salinas, Boipeba, Ipanema, enfim, tantas outras que Vossa Excelência colocou na explanação apresentada por Vossa Excelência. Vossa Excelência conhece e teve contatos com os representantes legais, né, dessas empresas drilling que na explanação de Vossa Excelência foi colocada como empresas que têm financiamento, estaleiros que têm financiamento por parte do BNDES? Pessoalmente, não tive contato com dirigentes da empresa mencionada. Foi a Cidril que o senhor mencionou? Não, eu estou aqui com aquilo que foi apresentado aqui por Vossa Excelência aqui. Eu estou citando algumas empresas drilling, exemplo de Copacabana, Urca, Guarapari, Salinas, Boipeba e tantas outras que eu vou citar aqui não para não perder tempo. Não, desculpe, deputado. Não, eu, como presidente do banco, é humanamente impossível que eu pudesse descer a detalhes da operação então, isso é matéria técnica, estritamente. Não, eu estou perguntando se Vossa Excelência teve contato, conversou com os representantes legais de todas essas empresas que, na sua exposição aí, Vossa Excelência disse que tem financiamento com o BNDES. Minha pergunta é objetiva. Vossa Excelência está com arrudez. Por favor, de forma objetiva, Vossa Excelência me responda. Essas empresas ainda não têm financiamento. A contratação desses financiamentos. Eu estou perguntando a Vossa Senhoria se Vossa Senhoria conhece, teve contato com esses representantes. Quer que eu cite todas as empresas? Não é necessário, deputado. Eu estou apenas esclarecendo o seguinte, que o BNDES era... Você está também perdido na resposta. O crédito é para a companhia 7. Não estou perguntando a questão técnica. Eu já perguntei aqui 5 vezes, ou pela 6ª vez perguntar. Pela 6ª. Vossa Excelência teve contato diretamente, conversou com esses representantes dessas empresas aqui? É só isso que eu quero saber. Se Vossa Senhoria disser que não, vai ficar registrada a resposta da Senhoria. Não, eu já tinha dito que não, que isso é uma... Com nenhuma delas? Com nenhum desses representantes dessas empresas drilling aqui? Não, até porque, deputado, permita-me explicar que o BNDES não emprestará diretamente a essas empresas. O empréstimo é para a companhia 7 Brasil, que, por sua vez, vai se associar a essas empresas elas participarão como operadoras das futuras sondas. Não estou satisfeito com a resposta de Vossa Senhoria. Desculpe, deputado. Eu estou perguntando se Vossa Excelência... É simples. Não, eu já disse... Vossa Excelência não teve contato com nenhum deles, com nenhum representante dessas empresas drilling. Representantes dessas empresas? Sim. Sim ou não? Não tive contato. Não teve com nenhum deles. Vossa Excelência está sobre aqui juramento, dizer a verdade. Deputado, que eu me recorde, não. Não. Tá? Que eu me recorde, eu não tive, porque isso... Vossa Excelência não se lembra se
a possibilidade de se contratar com empresas dessas com recursos vultuosos, porque aqui não se trata de um financiamento de uma bagatela, aqui são milhões de reais. E Vossa Excelência não se recorda se sentou com nenhum desses representantes das empresas que Vossa Excelência aqui colocou como explanação da possibilidade de contratação de financiamento do BNDES com essas empresas. Não me recordo de pessoalmente ter realizado reuniões, né, até porque essa é uma matéria afeta as equipes técnicas do banco e não diretamente ao presidente. Essa é a minha resposta. Então não, ok. Está registrado, né? Vamos mais adiante nas investigações para que a gente verifique se realmente essa resposta do senhor é condizente, se realmente o senhor está falando aqui da verdade. Mas dando sequência aqui, a pergunta 2, para o senhor acompanhar aí, se o negócio de contratação das 28 sondas da Sete Brasil para a Petrobras era tão bom que o BNDES concordou com a possibilidade da concessão de financiamentos bilionários, por que então a Petrobras cogitou cortar pela metade o número de sondas? Será que esse negócio já não era tão bom assim? E porque o BNDES está insistindo na inclusão de uma cláusula anticorrupção no contrato de empréstimo? Será que isso não é uma prova em conteste de que o roubo e a corrupção da Petrobras e numa de suas empresas, entre aspas, laranjas, a Sete Brasil, está enorme como nunca na história desse país? Deputado, as circunstâncias do projeto da Sete Brasil mudaram e é necessário um realinhamento entre todos os seus participantes. De maneira que eu não posso antever agora qual será o redimensionamento, nem qual será a solução que emergirá dessas tratativas. De maneira que eu não posso responder algo que ainda está em tratativas. Não pode responder como presidente do BNDES ou como presidente do Conselho? É isso aí, qualquer coisa. Aqui, a pergunta diz respeito ao BNDES, porque é o BNDES que acompanha. E como presidente do Conselho, o senhor pode responder? Não. Como presidente do Conselho, eu não posso responder também, porque é uma matéria que está em... Presidente do Conselho não sabe responder nada. Imagine como essa Petrobras não está. Desculpe-me, deputado. Primeiro, presidente, respeito. Primeiro não é uma matéria do presidente do Conselho. Presidente, peço que não seja interrompido por nenhum dos parlamentares. Perdão, deputado, com todo respeito. Não é uma matéria do Conselho de Administração acompanhar uma negociação no nível que é responsabilidade da diretoria executiva. Tá? Então, essa é a minha resposta. Não é do Conselho? Vossa Excelência é presidente do Conselho e não é responsabilidade do presidente do Conselho da Petrobras? Não é? Não é responsabilidade de membros do Conselho a negociação com uma empresa onde ela tem uma posição minoritária e é uma negociação com entes privados na esfera de responsabilidade do Conselho, da diretoria executiva. Presidente, como meu tempo só falta... Desculpe. Não, pois não. Eu li... Não, é só... Por favor, faça a pergunta. Não, é só porque, como Vossa Excelência demorou muito para poder responder de forma... Era a resposta sim ou não, Vossa Excelência demorou tanto, se conhecia os representantes legais das empresas drilling, e meu tempo já está se esgotando, eu ainda tenho mais 4 perguntas. Eu vou fazer aqui, senhor presidente, deputado Hugo Mota, a leitura. Eu encaminhei cópia ao presidente Luciano Coutinho, para que ele possa responder. Eu vou fazer sua leitura para conhecimento de todos. Deputado, em respeito à sua pessoa, né, eu não me recordo ter feito reunião com representantes de operadoras. Não, mas em respeito à sua pessoa, eu vou pesquisar, porque eu não tenho certeza e eu quero deixar
Ok. Claro que Eu agradeço que Vossa Excelência depois encaminhe a resposta. Lembro, não tive, mas eu vou pesquisar para que não, posteriormente, não se alegue que eu faltei com a verdade. Eu vou pesquisar, verificar se eu tive alguma... E posterior encaminhe a resposta. E se tiver, lhe encaminharei a resposta. Não, independente de qual seja a resposta, eu gostaria que Vossa Excelência me encaminhasse. Quero parabenizar o senhor advogado que foi ali, deu ali anotado para que Vossa Excelência pudesse responder isso aí. Parabenizar a competência do senhor advogado. Mas bora lá. Aqui fazer a leitura das minhas perguntas. Qual a política específica do BNDES, a pergunta número 4, senhor presidente, do BNDES e suas coligadas para o fomento à construção de sondas destinadas à exploração de petróleo na região do pré-sal e para apoio à Petrobras? A pergunta seguinte: que recursos a empresa Sete Brasil Participações pleiteou ao BNDES e BNDES Par? Quais operações financeiras foram aprovadas e tiveram os recursos liberados? E em que montantes? Quais operações não foram aprovadas ou liberadas? E por que razões? Pergunta seguinte: o BNDES recebeu alguma ordem ou diretriz do governo federal para priorizar o financiamento das operações da Sete Brasil Participações ou de suas coligadas? Quem deu essa ordem ou decidiu essa prioridade? Como Vossa Senhoria avalia a situação econômica financeira da Sete Brasil Participações e a viabilidade de suas operações contratadas pela Petrobras? Se há viabilidade pela situação financeira que atravessa Sete Brasil, se há prioridade. Quais outras empresas ou estaleiros pleitearam recursos do BNDES e BNDES Par para a construção de sondas destinadas à Petrobras? Quais foram atendidas, em que valores e quais não foram? Por quais as razões não foram? O BNDES e BNDES Par concederam direta ou indiretamente recursos para aquisição de ativos pela Petrobras na África ou para empresas que adquiriram ativos estatal naquele continente? A Petrobras teve prejuízos nessas operações de investimento seguido de desinvestimento? Vossa Senhoria poderia dimensionar esses prejuízos em termos de valores e de estratégia junto aos mercados internacionais para a Petrobras e para o país, para o Brasil? E quais operações, projetos, contratos do BNDES, BNDES Par estão sob sigilo? Quem decretou o sigilo sobre tais operações? Quais os critérios e justificativas para a sua adoção? Vossa Senhoria concorda com tal procedimento de sigilo? E, senhor presidente, deputado Hugo Mota, como não é aqui motivo do requerimento, que inclusive foi de minha autoria, mas o deputado Arnaldo Faria de Sá já fez a pergunta, e eu acho até que para contribuir, para colaborar com o país, eu não vejo nenhum problema, assim entendo, mas quem sabe é o presidente Luciano Coutinho, se ele quer responder ou não. Em relação ao assunto que tomou conta da mídia esses últimos dias, da chamada pedalada fiscal. Eu sei que não é, mas só para deixar registrado. Houve algum repasse de recursos oriundos do BNDES para ajudar a maquiar contas públicas do atual governo em vossa gestão nesse banco? Vossa Senhoria participou de alguma reunião para articulação desta pedalada fiscal? Porque acaba de sair a notícia de que o Ministério Público Federal elaborou um parecer dando conta de que o Tesouro, para melhorar artificialmente os resultados das contas públicas, usou a chamada pedalada fiscal e segurou e com a ajuda do BNDES, e segurou o repasse de recursos da União destinados ao pagamento de benefícios sociais, fazendo com que os bancos públicos, BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica, utilizassem recursos próprios para esses pagamentos, descumprindo, portanto, a lei de responsabilidade fiscal. São essas minhas perguntas para a resposta do presidente Luciano Coutinho. O subrelator aproveitou para fazer um pouco de política. Quando o deputado for fazer as perguntas dele, faz as colocações que ele quiser, mas parece que ficou incomodado o deputado, que é membro do PT, né? Deputado, deixe-me responder com objetividade aqui as suas perguntas. A política do BNDES para a cadeia de petróleo e gás, e especialmente para o pré-sal, é de buscar desenvolver no país bases competitivas e capazes de servir a indústria de petróleo e gás e a Petrobras, de modo a gerar empregos no Brasil, desenvolver tecnologias no Brasil e agregar valor aos nossos produtos no país. A região do pré-sal é uma região desafiadora, não só pela ultraprofundidade da exploração,
que exige tecnologias na fronteira da indústria, né, tecnologias avançadas, e também exige o desenvolvimento de equipamentos, e isso requereu a atração de investidores, a produção no país de equipamentos sofisticados, o desenvolvimento de engenharia no país, o desenvolvimento também de um conjunto de estaleiros e a revitalização da indústria naval no Brasil, gerando empregos, renda. Esse é o objetivo da política. A outra pergunta, eu vou responder também objetivamente. A Sete Brasil pleiteou os recursos do primeiro lote de sondas, mas nós a aprovamos, ele ficou disponível pelas razões que eu já expliquei de dificuldade de coordenação dentro da própria Sete Brasil. Essa operação não foi contratada e, portanto, não houve liberação e nenhum montante nessa operação de Sete Brasil, né? Os critérios e parâmetros de avaliação foram estritamente técnicos. Nós seguimos toda a sistemática rigorosa de avaliação de projetos da Sete Brasil, no caso da Sete Brasil, né, como qualquer outro projeto. A pergunta se recebemos ordem ou diretriz do governo para priorizar, não, nós analisamos o projeto dentro das prioridades da política, né, do próprio banco, que é uma política sintonizada à política de desenvolvimento que eu já mencionara antes, de desenvolvimento da cadeia produtiva supridora para o setor. Como o senhor avalia a situação da Sete Brasil e a viabilidade, eu já respondi anteriormente. Se houve pleitos de estaleiros de recursos para a construção de sondas, não, porque o apoio à construção de sondas é feito através do projeto Sete Brasil. O BNDES financiou a construção, especialmente de um estaleiro, que foi o Atlântico Sul, para o desenvolvimento do projeto do estaleiro, mas isso não tem um relacionamento e, eventualmente, eu não tenho aqui de memória o apoio ao desenvolvimento de outros estaleiros, poderemos esclarecer posteriormente. Nós não temos nenhuma restrição a dar essas informações. A nona pergunta de Vossa Excelência, se nós apoiamos direto ou indiretamente a aquisição de ativos na África para a Petrobras. Não apoiamos a aquisição de ativos na África. E me parece, eu já respondi, que a operação de desinvestimento, se não me falha a memória, também foi uma operação bem sucedida e que não trouxe prejuízos, até onde a minha memória me permite afirmar que, a respeito dos resultados da operação de desinvestimento dos ativos na África. Por último, a questão do sigilo, deputado. Eu gostaria de esclarecer, embora outra vez não seja uma questão diretamente ligada aqui. Eu queria, deputado, deixar muito claro que o BNDES não omite, ao contrário da publicidade, a todas as suas operações de crédito. Ele identifica as operações de crédito, o valor, as condições, o cliente, a localização da operação. Mas ainda, os contratos são públicos registrados em cartório. O BNDES não tem operação secreta. O BNDES é uma instituição transparente nesse sentido. O BNDES não omite e não
deixa de informar e dar publicidade às suas operações. Quero também apenas qualificar que, no caso de operações de comércio exterior, nós fornecemos a lista de operações, fornecemos o valor por país e o valor por exportador, apenas por uma questão de proteção de política comercial, e nós estaremos discutindo com o Senado uma forma de aperfeiçoar essas informações, porque nenhuma agência de crédito à exportação de nenhum país fornece informação individualizada. Então, nós teremos que ter um pouco de cautela no fornecimento dessas informações. Então, eu queria esclarecer. O que é objeto de sigilo? Não é a operação de crédito que é pública. Quando é para o setor público, inteiramente restrita as operações para o setor público. Os sigilos se restringe apenas à análise que o BNDES faz, e como todo banco, da intimidade financeira da empresa. Qual seja, qual é o grau de alavancagem, qual é o rating, qual é a classificação de risco da empresa, quais são as suas condições de cadastro, ou seja, se a empresa tem contenciosos ou não tem. Por que isso? Porque o sigilo é uma obrigação estabelecida pela Lei Complementar 105, no seu artigo 1º. É uma obrigação de qualquer instituição financeira preservar a inviolabilidade da intimidade financeira e de estratégia de negócios da pessoa jurídica. Tá? Isso é um fundamento importante do sistema de livre iniciativa, né? E é um fundamento importante para a concorrência, porque se nós revelarmos informações que permitam aos concorrentes inferir a situação do seu rival, do seu concorrente, a sua situação financeira, nós estaríamos, né, nos expondo a não só infringir a lei, mas também nos expondo a uma responsabilização por parte da empresa que teve a sua intimidade revelada por razões imotivadas, tá? Sem motivo. Então, mas nós não, obviamente, o sigilo não é absoluto. O sigilo, essas informações são e sempre serão fornecidas aos reguladores, ao Banco Central, à Comissão de Valores Mobiliários, e motivadamente em algum processo judicial nós forneceremos, e como temos fornecido, né? Mas nós entendemos, nossa orientação do Departamento Jurídico, da Superintendência Jurídica, é que nós temos esta obrigação. Não é uma matéria que está disponível para uma decisão discricionária da diretoria do banco. Então, eu gostaria de lhe explicar esse fato, porque, na verdade, não há sigilo a respeito de nenhuma operação. O sigilo se cinge estritamente à questão da intimidade da pessoa jurídica de direito privado, da empresa privada. Porque, em relação às entidades públicas, nós não guardamos esse tipo de sigilo. Claro, porque a entidade pública, por definição, tem que ter todas as suas informações fornecidas. Mas, em relação à empresa privada, trata-se da proteção de um sistema importante que era o de livre iniciativa, né? E estamos obrigados por pela Lei 105, que é uma lei complementar. Queria lhe deixar essa explicação. Senhor presidente, só solicitar que o presidente Coutinho, as perguntas que ele teve dúvida na resposta, que realmente, se possível, que ele encaminhe para a presidência da CPI, para que nós tenhamos conhecimento. Perfeitamente. Agradeço a Vossa Excelência. O próximo relator, deputado Pracidelli.
Vossa Excelência tem até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Senhor Luciano Coutinho, eu confesso ao senhor que até hoje de manhã, desde que eu vi por parte de alguns deputados, 3 deputados, o requerimento de convocação de Vossa Senhoria, não entendi qual era o objeto e o objetivo de convocá-lo nessa CPI. Claro que tem uma relação de construção da sociedade de propósito específico, que também é alvo dessa CPI, mas especificamente com relação à convocação de Vossa Senhoria, eu não havia entendido. Confesso também que repito, até agora, no início dessa sessão, imaginei que pudesse, apesar desta casa não ser uma casa investigativa por sua essência, também é sua atribuição fazer isso, mas é uma casa, pela sua essência, política. E pela sua essência política, é claro que diz respeito às disputas políticas que acontecem em função dos partidos, em função das opiniões e das visões dos deputados. E nós, do PT, sou deputado do PT, como nós nunca nos opusemos às investigações, às elucidações dos fatos que porventura possam ter ocorrido, também no caso de Vossa Senhoria não nos opusemos. Eu quero primeiro dizer que eu parabenizo Vossa Senhoria, não pelo trabalho feito agora à frente do BNDES e até à frente do Conselho da Petrobras, mas pela sua história de dedicação à democracia, pela sua história de dedicação aos avanços desse país, especialmente quando, conforme Vossa Senhoria relatou aqui, ajudou a criar o Ministério de Ciência e Tecnologia, e que foi num período bastante distante de um governo recém saído de um processo de ditadura militar, e que o Brasil, evidentemente, precisaria de ter pessoas como Vossa Senhoria com essa dedicação. Assim como agora, nesse momento que o Brasil passa de crescimento, nesse momento que o Brasil passa de mostrar a sua altivez no cenário internacional, esse governo procura ter, dentro dos seus quadros, pessoas como Vossa Senhoria, que tem essa visão necessária e desvinculado das filiações partidárias, como Vossa Senhoria disse aqui, e como muitos contradizem, de que as instituições estão cheias de apadrinhados partidários. Vossa Senhoria é um dos exemplos que nós temos. Eu disse que eu, até agora de manhã, antes do início, não entendia, porque eu imaginava que pudesse ter alguma situação que não estava colocado até agora, e que o depoimento de Vossa Senhoria pudesse trazer alguma situação para 2 situações que nós temos de trabalho aqui na CPI, essencialmente. A primeira, elucidar fatos ilícitos que ocorreram no âmbito da empresa. Ouvimos aqui depoentes que já se encontram presos, ouvimos aqui pessoas que fizeram delação premiada, ouvimos aqui corruptos confessos, ouvimos 2 ex-presidentes da empresa e hoje Vossa Senhoria. A elucidação de fatos ilícitos, nós estamos caminhando por um lado, mas tem um papel essa CPI, e eu tenho insistido e vou continuar na minha tese desde o início, que vai muito além disso. É mostrar para a sociedade
de forma clara e transparente o papel e o significado da Petrobras para o Brasil e para o povo brasileiro. E, nesse sentido, o depoimento de Vossa Senhoria cai muito bem. Cai muito bem porque, primeiro, o senhor, nos 20 minutos iniciais, talvez um pouquinho mais, expôs o quanto a ação efetiva de planejamento e de visão de futuro fez com que o Brasil desse um salto de qualidade nesse processo de geração de energia. Fez com que a Petrobras crescesse nesse período. E fez com que a nossa condição econômica no cenário nacional e internacional pudesse crescer. Eu gostaria que Vossa Senhoria pudesse falar aqui de duas situações. Uma desta investigativa e outra desse desenvolvimento. A da investigativa, para que a gente pudesse esclarecer, de fato, algumas coisas que já foram ditas aqui, inclusive também já foram perguntadas. Há uma visão por parte, inclusive de alguns deputados aqui, de que a transportadora Gazene foi uma empresa de fachada, constituída para burlar a ação dos órgãos de fiscalização e de controle. Eu queria que Vossa Senhoria pudesse discorrer um pouco sobre isso. Mais uma vez, eu sei que Vossa Senhoria já falou sobre isso, porque no seu pronunciamento, Vossa Senhoria falou que ela teve e tem um papel estratégico na distribuição da energia e de gás no Brasil. E também de geração de emprego, também de fomento das economias locais, também de propiciar que as empresas, nos diversas regiões onde este gasoduto passa, possam ser abastecidos. Então, eu queria que Vossa Senhoria pudesse falar um pouco disso e fazer a comparação com essa história de empresa de fachada. A segunda coisa que eu queria que Vossa Senhoria pudesse discorrer é sobre o significado do pré-sal. Porque parece, para alguns, que isso é uma coisa ilusória, parece para alguns que isso é uma coisa de propaganda político-eleitoral, e quando, na realidade, isso coloca o Brasil num novo cenário internacional na questão da geração de energia e nos coloca como centro do interesse de várias empresas internacionais, inclusive de países internacionais nesta área. Eu queria que Vossa Senhoria pudesse falar, porque às vezes quando fala de sonda, quando fala de plataforma, quando fala de coisa aqui, para nós, deputados aqui, ou para aqueles que nos assistem em casa, parece que está falando de pastel na feira. Nós estamos falando de grandes equipamentos e de grandes empresas e de grandes investimentos na exposição de Vossa Senhoria, por ficar claro. E por último, eu gostaria que Vossa Senhoria pudesse discorrer sobre o significado do conteúdo nacional para o futuro do Brasil, para o futuro das empresas brasileiras e para o futuro do povo brasileiro e da utilização desta nossa riqueza de petróleo para o crescimento e o fomento da tecnologia brasileira. Eu queria que Vossa Senhoria pudesse discorrer sobre essas três questões. Obrigado. Tá. Muito obrigado, deputado. Vossa Excelência centrou em duas questões. Primeiro, a questão do Gazene, né? Eu gostaria de reiterar a explicação que a estrutura arquitetada pelo Banco Santander junto com a Petrobras era uma estrutura utilizada de sociedade de propósito específico, utilizada em muitos negócios, em grandes empresas no mundo inteiro, com o objetivo de evitar gravar o balanço da empresa. De forma que poderia ser uma empresa de fachada, entre aspas, não, uma empresa que investiu
concretizou uma infraestrutura de grande envergadura, né? Foi capaz de executar o projeto, vem honrando o crédito de forma regular, adimplente, no momento adequado houve o exercício da opção de compra após a conclusão do projeto pela transportadora associada de gás, de maneira que me parece que esse projeto cumpriu o seu papel, né? E, do ponto de vista da sua arquitetura financeira e jurídica, e teve o grande mérito de permitir a construção de um ativo de grande valor estratégico para o país, né? Que é a integração norte-sul, sudeste, nordeste, né? De transporte de gás, depois complementada pela TAG, né? E termos uma malha de transporte de gás que viabilizou a instalação de várias usinas térmicas no território brasileiro, de maneira a assegurar, né, para o país segurança do suprimento de energia. Então tem um mérito indiscutível o projeto, além da eficiência, da grande eficiência que trouxe para a própria Petrobras no transporte do gás. Então ela trouxe uma eficiência microeconômica e trouxe também uma eficiência macroeconômica, além da geração de empregos, além da geração de renda. Em relação à questão do significado do pré-sal, segundo ponto levantado. O pré-sal, ele é primeiro um grande desafio do ponto de vista de tecnologia e engenharia, que a Petrobras vem demonstrando ser capaz de vencer com sucesso. O pré-sal, se não me falha, não me trai a memória, já representa cerca de 550 mil barris dia, se não mais, e já representa uma quarta parte, embora muito recente, da oferta de petróleo, em campos muito produtivos e que mostram um potencial de desenvolvimento para o futuro, permitindo que não só o abastecimento brasileiro seja totalmente assegurado, sem necessidade de importação, mas também permitindo que o Brasil venha se transformar num exportador relevante de petróleo, gerando divisas, permitindo a constituição de um fundo, que é o Fundo Social de Desenvolvimento, né? Portanto, ele tem um significado econômico e social para o futuro do país. Traz, de outro lado, um desafio de desenvolvimento de uma cadeia produtiva. Uma cadeia produtiva que tem o potencial de gerar de centenas de milhares de empregos, seja na cadeia naval, com todos os seus fornecedores, são milhares de fornecedores de médio, pequeno porte para a cadeia, seja também na indústria de equipamentos, bem de capital e equipamentos sofisticados, tanto para a produção, gestão das plataformas, equipamentos e sistemas de força, de equipamentos de informatização e automação, né? Enfim, há equipamentos para as tubulações, os chamados risers, para poder absorver
o petróleo que sai dos poços em grande profundidade. Então, exige avanços em metalurgia, exige inovação tecnológica em muitos campos da engenharia, e é a capacitação de desenvolver essa inovação que representa uma grande oportunidade. Eu creio que, portanto, o desenvolvimento da cadeia produtiva, o desenvolvimento da capacidade de inovação, o desenvolvimento da capacidade de engenharia no país deve ser um dos grandes objetivos estratégicos desse programa. Certamente que esse programa deve atentar para requisitos de eficiência mínimo, né? Porque a produção e a oferta desses equipamentos deve ser, o objetivo deve ser alcançar padrões de qualidade e excelência e preço de classe internacional, de maneira que eu vejo essa perspectiva como um grande desafio e uma grande oportunidade para o país. Tá? Agradeço a pergunta. Vamos interromper por 5 minutos. O senhor Luciano pediu uma pausa técnica e a gente volta daqui 5 minutos.